Olá! O Grupo Educacional Assistencial Espírita Fraternidade mais uma vez me convidou para estar aqui hoje para conduzir uma reflexão a respeito de um tema da doutrina espírita. E eu, mais uma vez, agradeço, muito honrado, o convite. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, vamos à nossa prece inicial. Nós pedimos aos nossos mentores do plano superior um momento de profunda concentração, no qual, apartados das nossas lides diárias, nós possamos sorver os conhecimentos que a nós são direcionados. E aqui, irmanados, que nós possamos pavimentar o nosso caminho de evolução espiritual com esses ensinamentos e, igualmente, possamos auxiliar a evolução espiritual dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco convivem. Que esta atmosfera de energias positivas nos inunde e nos eleve para reconhecermos nosso papel nesse plano material, permitindo nosso caminhar no bem. No Livro dos Espíritos, na questão 1010, que é o nosso motivo do encontro, o Espiritismo interpreta o dogma da ressurreição da carne, não de forma literal, mas sim como uma alegoria da reencarnação. Os espíritos explicam que os elementos físicos se dispersam e a reconstrução do corpo é impossível, sendo a reencarnação a verdadeira lei. Mas antes da análise da questão, nós precisamos entender o que é a alegoria. A alegoria é uma figura de linguagem, um recurso narrativo que utiliza personagens, cenários e eventos simbólicos para representar ideias abstratas, morais, políticas ou até mesmo religiosas, criando um duplo sentido, um sentido literal e um outro sentido oculto. Nós podemos citar alguns exemplos. Na literatura, o livro A Revolução dos Bichos, escrito por George Orwell, traz aqueles animais da fazenda que representam figuras e eventos da Revolução Russa, criticando dessa forma o totalitarismo. Na filosofia, nós temos o mito da caverna, de Platão, onde prisioneiros que veem apenas sombras representam a ignorância humana, enquanto a saída para a luz representa a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade. Um outro exemplo é o que eu trago aqui das fábulas, né? A fábula da lebre e a tartaruga. São animais que agem como personagens, mas representam virtudes e vícios, como a paciência e perseverança, representada pela tartaruga, versus a arrogância, representada pela lebre. E também nas artes visuais. Por exemplo, a imagem da justiça, né, que é uma mulher vendada segurando uma balança e uma espada, simbolizando imparcialidade e a medição do que é certo e do que é errado. Também nas religiões, podemos citar as parábolas, né? Jesus, quando usava o joio e o trigo para ilustrar o juízo final e a convivência entre o bem e o mal. Então, Kardec formula a seguinte pergunta aos espíritos: o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? E Kardec então recebe dos espíritos
a seguinte resposta: como quereríeis que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomaram ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem, porque não vos enganeis. Esses livres pensadores o que mais pedem e desejam é crer. Têm, como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é consentânea com a justiça de Deus. Ela sozinha explica o que, sem ela, é inexplicável. Como havieis de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? E há uma segunda pergunta dentro dessa mesma. Assim, pelo dogma da ressurreição, da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? É evidente, respondem os espíritos. Ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis, como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada. Eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque, daqui a algum tempo, será maior do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Essa última resposta é uma citação atribuída a São Luís. E os espíritos continuam na resposta a Kardec. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição, segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, o oxigênio, o hidrogênio, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam. Mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os corpos dos animais. Que o indivíduo tem talvez em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitivas idades do mundo. Que essas mesmas moléculas orgânicas
que absorveis nos alimentos provém, possivelmente, do corpo de tal outro indivíduo que conhecestes, e assim por diante. Existindo em uma quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há aí impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E então, nada mais há que aberre da razão que esteja em contradição com os dados da ciência. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Mas no quadro do julgamento final, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar sob o véu da alegoria, uma dessas verdades imutáveis, acerca das quais deixará de haver céticos, desde que lhes seja restituída a verdadeira significação? Dignem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer, e verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos ainda que essa teoria é a consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto que a doutrina do juízo final pressupõe que a Terra seja o único mundo habitado. Então, há nas respostas elementos de alegoria da reencarnação. Quando São Luís afirma que a ressurreição é uma figura simbólica. E a ideia de ressuscitar exatamente o mesmo corpo é uma ideia absolutamente irracional, segundo a ciência. A resposta também explica uma impossibilidade física. As moléculas de um corpo decomposto servem para formar outros corpos, corpos humanos e corpos de animais, impossibilitando a reconstrução literal. Os espíritos nos trazem uma interpretação espírita, segundo a qual a ressurreição da carne, entre aspas, ensinada pela Igreja, é compreendida pelos espíritas como o retorno da alma ao novo corpo físico, a reencarnação. E também os espíritos apontam uma grande diferença. A crença tradicional aguarda a ressurreição no fim dos tempos, enquanto a doutrina espírita ensina que ela ocorre de forma contínua e natural, por intermédio da pluralidade das existências. Para os espíritos, a reencarnação é a explicação lógica para a justiça divina, permitindo a evolução contínua da alma. Assim, a questão 1010 do Livro dos Espíritos é um convite à racionalidade. Ela desmistifica a ideia de que átomos dispersos pela natureza voltariam a se reunir para formar o mesmo corpo físico de séculos atrás.
A verdadeira ressurreição é o renascimento do espírito em um novo corpo, mantendo sua identidade, suas conquistas e seu aprendizado. A matéria se transforma, que é aquele ciclo de Lavoisier, mas a individualidade é do espírito. E no fundo, essa questão nos traz um alívio, né? Nós não estamos presos a uma forma física específica para a eternidade toda. Temos a chance de começar de novo, com um hardware, todo ele atualizado e adequado às nossas necessidades. Hoje, em 2026, a questão 1010 ela ganha um contorno fascinante quando olhamos para 3 das ambições tecnológicas da nossa era. Primeiro, o chamado biohacking e a longevidade extrema. Nós vivemos em uma época onde bilionários investem fortunas em curar a morte, né? E preservar o corpo biológico indefinitivamente. A questão 1010 nos lembra que o corpo é um mero instrumento, não a finalidade. Tentar ressuscitar ou manter o mesmo corpo para sempre é ignorar totalmente a necessidade de renovação biológica que a reencarnação proporciona. O segundo é a tal da identidade digital versus a essência real, onde muitas pessoas buscam a ressurreição através da inteligência artificial, criando avatares ou chatbots de pessoas que já morreram. A doutrina espírita, por intermédio dessa questão 1010 do Livro dos Espíritos, nos diz que a vida continua de forma orgânica e real em novas experiências e não em simulacros de matéria ou código. E o terceiro é a ditadura da imagem, a obsessão moderna com essa estética e o rejuvenescimento. É, no fundo, um medo da decomposição da carne, que é inevitável, né? Compreender que a verdadeira ressurreição é o progresso do espírito, tira o peso da idade e das limitações físicas. O que importa não é o frasco, mas o conteúdo, que será transferido para um novo frasco no futuro. Portanto, a questão 1010 do Livro dos Espíritos é a prova de que o universo é regido pela lei da renovação. Nada se perde, tudo se transforma para melhor. Se você sente que o seu corpo atual é uma limitação, seja por doença, por idade ou insatisfação, a promessa da reencarnação, a verdadeira ressurreição, né, é a garantia de que você terá novas ferramentas, um novo ferramental, novos encontros e novas oportunidades. O sepulcro não é o fim. É apenas o vestiário onde deixamos a roupa velha para vestir a nova na manhã seguinte da existência. A morte não interrompe a vida. Ela apenas recicla a vida. Fiquemos em paz.